Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor, Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? Segunda-feira maravilhosa, né? Que sol lindo, que dia lindo, né? Quem aproveitou hoje o dia, né, para botar a casa em dia, fazer uma limpeza, né? Porque já vem outra frente fria aí, nós já estamos ouvindo aí no noticiário da TV. Então, a gente tem que aproveitar. E amanhã que vai ser mais um dia quente, né? Então, vamos esperar, né? Mas que bom. Agradecer a Deus por esse dia já, por essa semana abençoada, linda, maravilhosa já, radiante. O Senhor nos mostrando que é maravilhoso tudo que faz, né? O dia lindo, né? Graças a Deus, que um dia maravilhoso que Deus nos concedeu. Amém. Temos graças todos os dias a Deus, amém? Então, irmãos, hoje eu postei, né? De manhã em Gênesis, nós estamos continuando Gênesis, nós estamos fazendo estudo bíblico sobre Gênesis, e eu vou falar de novo para vocês ouvirem. Eu tinha terminado o mês de junho, o mês de adoração a Deus, e esse mês eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu vou ministrar esse mês, né? Porque esse mês na igreja a gente tem que dar é um mês da manter firme na fé, né? Perseverar na oração, né? E confiante em Deus, na palavra de Deus. Então é um mês assim que está sendo dedicado a se manter confiante em Deus, perseverando na fé, né? Então nós temos que se manter firmes e fortes na palavra de Deus. E aí eu trouxe para cá e fiquei pensando, meu Deus, e o que será que eu vou falar? E aí eu senti no meu coração, sempre estou vendo, né? Sempre comecei a ver algumas ministrações no Mar Vermelho, né? Da travessia do Mar Vermelho, Moisés e o povo de Israel. E aí eu falei assim, meu Deus, eu jamais, ainda até agora eu não ministrei o Mar Vermelho, né? E aí eu senti assim, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Aí eu fiquei pensando, eu senti no coração que Deus falou comigo, volta lá em Abrão, em Gênesis, para a gente saber o que aconteceu, qual foi o desfecho para chegar lá, né, em Moisés, né? Então nós temos que saber primeiro a história, essa trajetória tudinho que nós vamos estar mandando para a gente chegar lá em Moisés. Então isso não vai ser só mês de junho, tá? Julho que já está acabando, nós vamos continuando até onde Deus quer, amém? Seja a vontade de Deus na nossa vida, amém? E quando isso Deus está nos revelando muita coisa através da palavra. Eu já falei para vocês a história, falar, Deus está falando sobre obediência. Deus está falando sobre promessas que estão para ser cumpridas na nossa vida, né? E Deus está falando sobre obediência, promessas e prosperidade também, amém? Porque quem obedece a Deus é uma pessoa abençoada, próspera, amém? E as promessas de Deus quer que se cumpram na nossa vida, porque Deus tem algo para nós fazer na nossa vida, algo novo e algo diferente. Nós temos que crer, amém? Glória a Deus. Então, hoje eu vim em Gênesis, então vamos lá. Então, Gênesis 17, depois nós vimos a história da Sarai, da Agar, né? Ela pediu para Agar ter um filho, vamos lá. E aí a Agar, ela fizeram um acordo lá entre a senhora dela, que é a Sarai, e a Agar, a sua serva, concordaram de ter um filho. E ela foi pedir para Abrão, né, para ter um filho com a sua serva, e assim ela poderia realizar o desejo de ser mãe, mas ela já tinha uma promessa de Deus sobre a vida dela, e Abrão também. O Senhor tinha falado para Abrão que Abrão ia ser o pai de muitas nações, né? Mas a Sarai não aguentou a ansiedade, o tempo de esperar, e ela foi e pediu para a serva. E aí a serva concordou e ela teve o filho, conseguiu ter uma gravidade de Abrão. E aí, o que aconteceu? Ela começou a humilhar a sua senhora, a Sarai, né? E aí isso aconteceu o quê? Deu um problema, porque a Sarai se sentiu humilhada, enciumada, que ela estava grávida do marido dela, né, do Abrão. E aí, o com certeza deve ter ficado dividido, né? E aí ela foi falar para Abrão que a sua serva estava humilhando ela, né? A serva já estava se sentindo assim, agora eu sou mãe do filho de Abrão, né? Tá se sentindo, né? A dona como se fosse querendo tomar o lugar de Sarai. Então ela humilhou a sua serva. Abrão falou, se faz o que você quiser. Então Abrão falou, né? Então ela falou e humilhou a sua serva e ela fugiu pro deserto. Aí o anjo do Senhor encontrou ela e falou para ela voltar, se humilhar para a senhora dela, né? E voltar, olha só, e se humilhar para voltar e pedir perdão, se arrepender, amém? Então a gente vê que como a gente toma atitudes precipitadas, não espera a promessa de Deus, o tempo da promessa, que Deus tem um tempo para todas as coisas, colocou, estabeleceu. Você tem que esperar o tempo de Deus. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Deus não é homem que vai queimar, nem filho de homem que se arrependa. Glória a Deus. Então, se Deus falou, Ele vai cumprir, Ele é fiel. Glória a Deus. Então, o Senhor está falando, está confirmando, reafirmando para Abrão. Também Ele reafirmou, a gente vê no capítulo anterior, né, que Ele reafirmou a promessa. Ele ia ser geração, de muitas nações, perdão. E a Sarai também, ser mãe, tá?
Então a gente tem que confiar na palavra. Aqui Deus, ele já está falando no capítulo 17 em Gênesis, Deus muda primeiramente o nome de Abrão. Vamos ver. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Presta atenção nessa frase. O Senhor está falando: anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Farei uma aliança entre mim e ti, e de multiplicarei extraordinariamente. Extraordinariamente. Amém? Prostou-se Abrão, glória a Deus, o rosto em terra. A Deus ele falou, glória a Deus. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações, glória a Deus. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, aleluia, porque por pai de muitas numerosas nações te constituir, aleluia. Deus já está falando que a promessa, né, que ele, né, glória a Deus. Aí o Senhor falou assim: eu fartei fecundo extraordinariamente de ti, e farei nações e reis procederão de ti. Aleluia, porque a gente vai ver na descendência lá na frente, vamos multiplicar. Então, por isso temos que entender a história do começo de Gênesis aqui, né? No começo aqui da parte de Abrão, né? Aí estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a sua descendência no discurso das suas gerações, a aliança perpétua para ser teu Deus e da sua descendência, agora Deus, e dar-te a descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã e possessão perpétua, eu serei o seu Deus, honra, glória, louvado seja, aleluia. O que nós aprendemos com essa passagem? Primeiramente, Deus ele fala para nós andar na presença e ser perfeito, glória a Deus. E aí Deus fala para Abraão uma aliança. Aliança é algo que você tem que fazer com Deus, é algo que você tem que cumprir. É aquilo que você promete, você tem que cumprir. Fala assim: Senhor, eu vou fazer tal obra, eu vou ajudar tal. Você tem que fazer uma aliança também. Aliança é isso, é uma coisa de palavra, de fidelidade a Deus. Não falar hoje uma coisa para Deus e amanhã vai, eu não vou fazer, não. Faça as coisas certas para Deus, porque nós podemos deixar para depois. Eu sei que o homem falha da sua palavra, mas Deus não falha, né? Nós não podemos falhar também com Deus. Nós estamos falando com Deus, né? Nós estamos falhando com Deus, nós não podemos. Tudo que você prometeu para Deus, você tem que cumprir. Isso é importante, tá? Então, a gente tem que ser fiel a Deus, fidelidade a Deus. E Deus é fiel a nós, mesmo nós não merecemos, mas Ele é, glória a Deus. Aleluia. Então, Abrão, ele fez uma aliança com Abrão. Então, ele já falou uma aliança que ele ia multiplicar a descendência de Abrão, né? Ia multiplicar a descendência de Abrão. Nós vamos ver lá na frente. E multiplicou mesmo. Aí prostou-se Abrão, claro, com sinal de referência, soberania a Deus, de respeito à santidade que é Deus, porque Ele é supremo em tudo. Só faz as coisas se for da vontade dEle, só quem manda é Ele. A nossa vida está na mão dEle, quem dá o suco de vida é Ele, tudo é Ele, a glória é dEle, louvado seja, aleluia. Como a mim será contigo, e a minha aliança será de numerosas nações. Aleluia. Ele falou que o Abrão ia ser o pai de muitas nações. Amém? Numerosas. Lembra que ele falou para Abrão, que chamou Abrão lá fora, e falou para ele olhar para o céu, se ele pudesse contar as estrelas, né? Se é que pode contar, assim será a sua descendência, as suas gerações, né? A sua descendência multiplicar aí na terra as suas gerações, amém? Então Deus está falando. Então vai ser algo grande. Todo mundo sabe que quando Deus fala algo, tem algo para a nossa vida, é algo grande, né? Porque nosso Deus é grande, né? E Ele quer fazer coisa extraordinária no meio do povo dele. Então nós temos que crer. Então para que Deus nada é impossível para aqueles que crê. Aquele que crê em Deus verá a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja. Aleluia. Abraão já não será o seu nome. E sim, Abraão, ele falou, né? Por quê? O pai de numerosas nações eu te constitui. Então, Abrão, ele mudou. A gente vai ver o nome também da Sarai depois, que a gente vai ver mais pra frente agora. Então, ele já falou assim, Abrão não é mais Abrão, é Abraão, porque é o pai de muitas nações. Glória a Deus. Então, Deus mudou o nome de Abrão, porque não podia. Se Abrão fosse só Abrão, a gente pode ver que quando ele saiu lá de Ur, de Caldeus, ele é o quê? Ele, por exemplo, se Abrão não visse a Deus, não obedecesse, porque naquele tempo Abrão prostrava para a lua, né? Eles tinham outras idolatrias dos deuses. Então, se ele ficasse lá, ele não ia, se você perguntasse quem é Abrão, ninguém ia conhecer Abrão. Então, Deus chamou, fez o chamado, saiu da terra, no meio da parentela, e foi para a terra que Deus ia mostrar. Aleluia. Então, a gente vê que Deus já tinha falado a promessa para Abrão, né? Já tinha falado que tinha um direcionamento para Abrão, que tinha algo para Abrão,
né? Então Abraão já começou a confiar em Deus. Quando Deus apareceu para Abraão, ele já falou com Abraão, o Senhor, e a partir do momento que ali Abraão já começou a confiar em Deus, né? E Abraão não questionou a vontade de Deus, ele fez tudo o que Deus pediu. Ele é um homem fiel a Deus. Tudo que Deus falava, Abraão fazia. Ele fazia a vontade do Pai. Então Abraão andava na presença de Deus. Glória a Deus. E ele era perfeito, sim, porque andava na presença, fazia a vontade de Deus. Aleluia. Se nós andarmos na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus, glória a Deus. Os mandamentos é o quê? Praticar no dia a dia, né? A gente sabe que o mandamento, a gente pensa, mas o mandamento, ele é assim, porque o mandamento é aquilo que o que Deus nos ensina, por exemplo, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo. Isso aí é mandamento. Tem que respeitar o outro, o espaço do outro, a vida do outro. Não ter contenda, ter diálogo, ter respeito, né? Ter acordo, para que não haja ira, nervoso, porque os sentimentos negativos vêm sobre nós. Nós com raiva, com ódio, com mágoa, isso adoece o corpo, aí adoece a alma e nós peca principalmente contra Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que entender que o mandamento é saber que Deus tem algo para nós, mas Ele quer algo diferente de nós, um comportamento diferente. Vocês estão no mundo que hoje uma pessoa pode falar uma coisa e você já vem com pedra na mão. Mas não podemos ser assim. Deus não quer que nós sejamos assim. Jesus, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, cuspiram, bateram. Jesus, mas Jesus ficou ali calado, porque ele fazia a vontade do Pai, né? Jesus foi humilde, né? Hoje em dia nós não podemos levar uma ofensa que nós já queremos falar, não pode falar palavrão. Mas é verdade. Nós não podemos ser assim. Deus não quer esse comportamento agressivo, né? Que tudo é bater, levou. Não, não é isso. Bateu numa face, vira outra para a pessoa bater. Essa sim é o que Deus quer de nós, amém? É difícil? Claro que é. Mas nós precisamos da ajuda de quem? Dele, amém? Para perdoar é Ele, né? Mas se nós não perdoar o nosso irmão, que se levantou contra a nossa vida, Deus não vai nos perdoar, amém? Glória a Deus, temos que guardar isso no nosso coração. Isso é importante, viu? Aleluia, vamos lá. E aí, aí o Senhor falou, né? Que eu estabelecerei também padrão. O Senhor já deu uma revelação aqui, né? Você pode ver, ó. Estabeleci a sua aliança entre mim e ti e a sua descendência. O discurso das suas gerações, aliança perpétua, para que teu Deus seria o seu Deus e o Deus da sua descendência. Já vai ver que Israel, né? Deus Israel, glória a Deus. E dar-te-ei também a descendência, a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã, a possessão perpétua, e eu serei do teu Deus. Aleluia. Louvado seja. Como Deus é tremendo, né? Então Abraão já era um homem fiel. A gente vê que Abraão era um homem que passava sabedoria. Você viu quando a história de Ló, a história da separação dos dois ali, que os pastores de Ló ficavam brigando, e aí ficavam se disputando ali espaço, porque eles eram os dois muito ricos, né? Então eles estavam disputando espaço. O que aconteceu? Aí o Abraão falou assim, vamos separar porque nós somos parentes chegados, não é certo nós ficar brigando, né? Então ele foi para escolher, aí Abraão deixou que Ló a vontade de Deus, né? Ló escolhesse a vontade dele. E Ló escolheu a campina do Jordão, tudo verdinho, os pastos, né? Escolheu aquela campina, né? Escolheu aquela. Ele olhou com um olhar, como a gente fala, ele olhou com um olhar carnal, não um olhar espiritual, mas na verdade escolheu a parte que não era muito boa. Porque lugar ali tinha a cidade a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída. E quer dizer, lá ele foi ambicioso, ele viu algo ali, então ele escolheu por ambição. Mas muito cuidado com isso também, né? O nosso olho peca, aleluia. Às vezes nós queremos uma coisa que é o melhor, né? Às vezes Deus, a cabeça que tem aquela simplicidade, além de você ter a sua paz, a salvação, você tem também Deus ali presente, né? Aquele lugar, um lugar que Deus não agradava a Deus, mal, né? Tomar cuidado. Então Deus está nos ensinando que Abraão aqui, ele mostra isso para nós, o pai da fé, né? Um homem que era prudente, um homem que respeitava a vontade de Deus. Ele fazia tudo que era para Deus. Você vai vendo lá para frente, nós vamos ver quando Deus deu para Abraão o filho da promessa, que é Isaac, e também Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. É difícil uma situação dessa para um pai, mas só que ele fez a vontade de Deus. Amém? Então Deus é tremendo, ele sabe o que faz, por mais que nós não entendemos, só que Deus está nos advertindo. Anda na minha presença. Faz a minha vontade, obedece, ser perfeito. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, como ele fez a vida de Abraão aqui. Ali Deus mostra o que ele fez. Deus fez Abraão ser pai de muitas gerações, de nações. A gente vai ver lá para frente as gerações de Abraão, que a gente vai ver para sempre,
para frente, nós vamos ver Isaac e Saul, depois nós vamos ver os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, e é ali que vai começar a história do Egito. É isso que nós temos que entender quando Deus fala algo que vai fazer. Então, o que Deus quer para nós, aqui mostra muito bem o que o propósito que Deus tem para nós, nem é só para nós. Às vezes nós estamos passando uma luta, uma situação para chegar numa terra prometida, para chegar no algo que Deus quer para nós, uma promessa que Deus já nos falou, já nos liberou. Só que nós não é nem para nós, é para gerações futuras nossas. Nós temos que entender isso, nós temos que ser perfeito para que a nossa geração continue. Nós temos que continuar, porque nós temos que ensinar desde criança, a criança já ouvir a palavra de Deus, respeitar, saber que existe Deus acima de todas as coisas, ser humilde, ensinar você ter educação, né? E sempre buscar Deus na sua casa, na sua família, crescer no lar, que fale de Deus, sobre a palavra de Deus, alimente a criança com a palavra, sabe? Isso é importante para gerações futuras. Amém? Glória a Deus. Para eles começarem a entender o que está certo, o que é errado, né? Respeitar o pai, respeitar a mãe, porque quem não respeita pai e a mãe não tem um dia prolongado na terra. Deus fala que aquele que respeita, honra o teu pai e a mãe, vai ter longevidade na terra, né? Então Deus, ele abençoa o filho que abençoa, que respeita o pai e a mãe. Então nós temos que tomar muito cuidado. O que Deus fala é, olha, tem que tomar muito cuidado. As coisas são sérias. Não se brinca com as coisas de Deus. É sério o que Deus está falando. Então nós temos que ser obedientes. Eu sei que nós somos falhos, nós somos errantes, nós somos pecadores, nós vamos errar. Só que ser perfeito, ele fala para andar na presença. Se você manter na presença de Deus, você pede, Senhor, eu não quero, perdoa. Hoje eu errei, hoje eu falei algo que não te agradou, hoje eu fiz algo, perdoa-me, Deus. Porque nós sempre pedimos todos os dias, porque nós todos os dias nós erra, né? Então, as palavras de omissões, a gente peca, né? Isso não significa que nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Mas se nós andar na presença, pedir ajuda de Deus, no qual a nossa confiança em Deus, né? Adorar, louvar, jejuar, confiar na palavra, obedecer, Deus vai fazer nós ser perfeito dentro da vontade dele, como ele quer, a vontade dele sobre a nossa vida, assim como Abraão foi. A gente viu Abraão perfeito. Por quê? Foi perfeito porque Deus, ele falhou, claro, mas isso não significa que ele foi sim, porque ele estava dentro da vontade de Deus. Ele tem que fazer o que era a vontade de Deus, né? Então Deus quer isso de nós, é andar na presença, fazer a vontade de Deus. Isso que Deus quer de nós. Deus fala que ele é santo. Então nós temos que ser santo, mas para ser santo, nós santificados em Deus, nós temos que andar o quê? Se renunciar ao pecado, renunciar ao mal, as coisas que não agradam a Deus. Se apare do que não agrada a Deus, fazer você cair. E quando nós pecamos contra Deus, nós viemos sobre nós o quê? Tribulações, aflições, dores e sofrimento. Isso significa que Deus não vai provar nossa fé. Vai, porque ele fez com Jó. Mas tem muitas coisas que nós trazemos para nossas vidas também. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, nós temos que tomar cuidado, buscando outros deuses do mundo, se influenciando com as coisas do mundo, vícios, todas as coisas que não agradam a Deus. Nós temos que entender o que Deus tem para o nosso coração. Amém? Porque Deus tem algo novo para fazer na nossa vida. Deus tem promessas que se cumpram, mas nós temos que obediência. Obediência é tudo. Obedecer a Deus é fazer a vontade de Deus. Deixar que Ele faça a vontade de nossa vida. Não nós queremos escolher a nossa vontade. Porque nós colocamos algo na mão de Deus, nós vamos lá e tiramos. Mas, não. Se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer segundo a vontade dEle. E nada, e ninguém vai impedir a vontade de Deus. Aleluia. Então, vocês confiarem em quem? No Senhor, Deus eterno, Rei da Glória. Só Deus pode fazer. Só Deus pode mudar qualquer situação. Ele tem poder para tudo. Aleluia, glória a Deus. Então, se você tem algo que Deus falou para sua vida já, uma promessa liberada, algo que vai acontecer, você sente que Deus já se liberou essa promessa, essa palavra no seu coração, então só confiar em Deus e obedecer. Não fazer as coisas por suas contas, por si mesmo, querer fazer as coisas porque eu posso. Não, você não pode nada, quem pode é Deus, amém? Então, recebam a palavra de Deus, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e uma paz do Senhor Jesus, amém? Se puder curtir, curtam, se quiser compartilhar, compartilhe, quiser dar o like, dá o like, comente, é muito importante para o canal e para mim, para você levar a palavra de Deus para as almas que estão precisando, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, que nada impeça de vocês ouvir a palavra de Deus, amém? Se tiver alguma coisa que te dando dúvida no seu coração, que seja caído por terra em nome de Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. E tudo que Deus falou na sua vida vai se cumprir se você crer, confiar e obedecer à voz de Deus. Louvado seja, peça, ore para Deus, quando você for fazer qualquer coisa, direcionamento, sabedoria para você saber se aquilo que você está querendo e aquilo que você está querendo
fazer, se está dentro da vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Uma feliz semana abençoada e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Aleluias!